O espaço, vasto, silencioso, eterno. Um mar negro que se estende em todas as direções, indiferente ao drama das civilizações que nascem e morrem dentro dele. Não há vento, não há som, apenas um vazio que guarda segredos. Mas nesse silêncio absoluto existem ecos, fragmentos de vozes, sinais perdidos, transmissões esquecidas que viajam por milênios sem nunca encontrar um ouvido para escutá-los. São fantasmas digitais, lembranças de mundos que talvez já nem existam mais. Entre esses ecos, um em especial partiu da Terra. Não foi uma mensagem de celebração, nem um registro de conquista, mas um último pedido. Um grito desesperado lançado ao infinito quando já não havia mais esperança para o planeta azul. Era a derradeira transmissão de uma espécie inteira. O último suspiro da humanidade. No ano de 2140, a Terra já não era o berço vibrante da vida que um dia foi. Os oceanos estavam ácidos, as geleiras derretidas, e cidades inteiras engolidas pelo avanço impiedoso do mar. O ar era pesado, intoxicado por séculos de descuido humano, tornando a simples respiração um desafio em muitas regiões do planeta. As grandes potências, que antes disputavam território e riqueza, agora lutavam pelas últimas reservas de água potável e alimentos. A guerra não era mais ideológica, era uma luta crua e desesperada pela sobrevivência. A fome caminhava lado a lado com a violência. Epidemias ressurgiam das sombras, enquanto novas doenças se espalhavam em corpos enfraquecidos. A humanidade, que havia sonhado em conquistar as estrelas, mal conseguia sustentar-se em sua própria casa. Era como se a Terra tivesse se cansado de abrigar seus filhos. Cada desastre, cada catástrofe, era um aviso de que o fim estava próximo. E mesmo diante de tanto sofrimento, ainda havia aqueles que se recusavam a desistir. Cientistas, engenheiros, pensadores, pessoas que acreditavam que, se a espécie não pudesse ser salva, pelo menos sua história poderia ecoar pelo cosmos. Foi nesse cenário de desolação que nasceu a ideia da última transmissão. Em meio ao caos, um pequeno grupo de cientistas e engenheiros se reuniu em segredo. Eles sabiam que o fim da humanidade era inevitável. Não havia mais tempo para soluções milagrosas, nem recursos para reverter a destruição. Mas havia algo que ainda podiam fazer: garantir que a existência da espécie humana não desaparecesse no silêncio do esquecimento. A ideia era simples, mas grandiosa: criar uma transmissão poderosa, que reunisse não apenas informações científicas, mas também memórias, emoções, vozes e imagens. Um retrato digital da humanidade. Um testemunho de que, apesar dos erros, os homens haviam sonhado, criado, amado e lutado até o último instante. Foram semanas de trabalho frenético. Arquivos de músicas, obras de arte, registros históricos e até simples mensagens pessoais foram inseridos na transmissão. Havia declarações de amor, risadas de crianças, fragmentos de orações e até despedidas gravadas por pessoas comuns. Cada voz carregava um pedaço daquilo que significava ser humano. No dia em que o sinal foi finalmente lançado, não houve comemoração. Não havia plateia nem fogos de artifício. Apenas uma sala silenciosa, onde homens e mulheres cansados assistiram ao eco de sua espécie ser lançado ao espaço, atravessando o vazio como uma garrafa lançada ao mar infinito. Era o último pedido da Terra. Um grito desesperado em busca de alguém, ou de algo, que pudesse ouvir. A mensagem partiu da Terra como um fio de esperança arremessado ao abismo. Ondas de rádio atravessaram a atmosfera enfraquecida, escapando para o espaço como luz que jamais retornaria. No início, o sinal ainda carregava a lembrança do planeta azul, mas à medida que avançava, foi engolido pelo silêncio eterno das estrelas. Nenhum ouvido humano jamais o ouviria de novo. A cada segundo, o eco da humanidade percorria distâncias inimagináveis,
Atravessava cinturões de asteroides, cruzava nebulosas, passava ao lado de sóis distantes e mundos desconhecidos. Era um viajante sem rumo, solitário, condenado a vagar para sempre em busca de alguém que pudesse compreendê-lo. Os cientistas que o enviaram sabiam disso. Sabiam que talvez o sinal nunca fosse captado, que talvez se perdesse em meio à imensidão. Mas ainda assim acreditaram, porque, no fundo, a transmissão não era apenas para outros mundos, era também para a própria humanidade, uma maneira de dizer: nós existimos e tentamos. E assim, entre bilhões de estrelas, a voz da Terra continuou viajando, um sussurro perdido no oceano cósmico, levando consigo risos, lágrimas, músicas e memórias de um povo que já não habitava mais o seu lar. Um fantasma eletrônico, aguardando que alguém, em algum lugar, decidisse escutá-lo. E então, depois de vagar por séculos, o sinal encontrou um destino. Em uma galáxia distante, orbitando 3 sóis vermelhos, havia uma civilização avançada. Seres que não caminhavam sobre pernas como nós, mas deslizavam em corpos feitos de luz e matéria maleável. Para eles, a comunicação não era feita por palavras, mas por pulsos de energia e padrões de cor. E, mesmo assim, algo naquela transmissão chamou a atenção. Seus sensores captaram um ruído incomum vindo do espaço profundo. Não era como as pulsações de estrelas moribundas, nem como o eco de buracos negros. Era algo diferente. Repetitivo. Artificial. Intrigados, eles isolaram o sinal. No começo, parecia apenas estática. Mas à medida que o decodificavam, perceberam padrões, vozes estranhas, frequências incomuns, imagens que surgiam fragmentadas. Não sabiam ainda o que significavam aquelas formas e sons, mas entendiam uma coisa: aquilo não era natural. Era a marca de uma mente, um grito de vida vindo de muito, muito longe. E foi nesse instante que decidiram. Precisavam seguir aquele eco, pois, escondido em meio ao ruído, havia emoção, havia desespero, havia algo que eles nunca tinham ouvido antes, mas que parecia universal. Era como ouvir um coração batendo no escuro. Durante anos, aquela civilização dedicou-se a estudar o estranho eco vindo das profundezas do espaço. Para eles, era mais do que curiosidade científica. Era como decifrar a voz de um fantasma. Primeiro, aprenderam a separar o sinal do ruído cósmico. Depois, começaram a notar que aquelas vibrações não eram aleatórias. Havia ritmo, repetição, padrões. Uma inteligência estava escondida ali. Quando conseguiram converter parte da transmissão em imagens, viram rostos. Rostos estranhos, de pele frágil, expressões intensas, olhos cheios de algo que nunca haviam testemunhado antes. Viram multidões, guerras, oceanos, montanhas, cidades repletas de luz. No início, acharam que fosse apenas uma ficção, uma criação artificial de uma mente desconhecida. Mas quanto mais fragmentos reconstruíam, mais percebiam que aquilo era real, era a memória de um povo. E então vieram os sons, músicas que pulsavam como tempestades, risadas que ecoavam como cristais, choros que atravessavam barreiras de lógica. Para aqueles seres que nunca haviam experimentado emoções da mesma forma que os humanos, aquilo era quase incompreensível, mas fascinante. Aos poucos, entenderam a essência do sinal. Não era um convite de conquista, nem uma ameaça. Era um pedido, uma súplica. A voz de uma espécie que se recusava a desaparecer sem deixar rastro. O eco da Terra havia sido decifrado, e agora eles sabiam que precisavam seguir as coordenadas de origem. A descoberta daquela transmissão mudou tudo. Para aquela civilização distante, acostumada a observar o universo com indiferença científica, o eco da Terra tornou-se uma obsessão.
era mais do que um simples sinal, era um chamado. Eles decidiram que não podiam ignorá-lo. Reuniram suas mentes mais brilhantes, construíram naves capazes de atravessar as distâncias interestelares e traçaram o curso até o ponto de origem, um pequeno sistema solar, marcado por uma estrela amarela comum, perdida em um dos braços espirais da galáxia. A jornada não seria curta, anos, talvez séculos de viagem. Mas para eles, o tempo não era obstáculo. Sua espécie havia aprendido a dobrar a matéria, a viajar em hibernação energética, a suportar o vazio como se fosse apenas mais um oceano a ser cruzado. Enquanto avançavam pelo espaço profundo, continuavam analisando o sinal. Quanto mais estudavam, mais crescia a sensação de que aquilo não era apenas uma mensagem, era um testamento, a despedida de um povo que lutou até o fim. E em meio ao silêncio da viagem, surgia uma pergunta inquietante entre eles. Será que essa espécie ainda existe? Ou será que estamos viajando em direção a um túmulo cósmico? A resposta só poderia ser encontrada na origem. E assim, as naves cortaram o infinito, guiadas pelo último suspiro da humanidade. Depois de uma travessia que durou gerações, as naves finalmente emergiram no destino. O pequeno sol amarelo brilhava diante deles, cercado por mundos de pedra e gás. Era um sistema simples, mas carregado de cicatrizes. Passaram por planetas áridos, gigantes gasosos cobertos por tempestades eternas e luas geladas que refletiam a luz como espelhos. Mas foi ao se aproximarem do terceiro planeta que sentiram algo diferente. Ali estava a fonte, a Terra. De longe parecia um mundo belo, azul e branco, coberto por mares e nuvens. Mas à medida que se aproximavam, o encanto se desfazia. Oceanos turvos, desertos que haviam engolido antigas cidades, florestas rarefeitas e céus sufocados por resíduos. O planeta ainda respirava, mas era um sopro fraco, como o de alguém à beira da morte. Nas superfícies arruinadas, podiam ver os vestígios de uma civilização perdida. Arranha-céus tombados, metrópoles consumidas pelo tempo, estradas que levavam a lugar nenhum. Tudo estava coberto por poeira e silêncio. E acima da órbita terrestre flutuavam os destroços. Satélites despedaçados, estações abandonadas, fragmentos de metal vagando como esqueletos no vazio. Eram os restos de um povo que ousou tocar as estrelas, mas nunca conseguiu ir além. Não havia sinais de vida inteligente. Nenhum movimento, nenhuma voz. O planeta que enviara aquela mensagem desesperada estava agora condenado ao esquecimento. Ou pelo menos, era o que parecia. Enquanto exploravam a órbita terrestre, algo inesperado surgiu nos sensores. Um sinal, fraco, repetitivo, mas inconfundível. Seguindo a trilha, encontraram uma estação automática, esquecida pelo tempo. Era pequena, corroída por séculos de radiação e poeira espacial. Seus painéis estavam quebrados, sua estrutura rachada, mas ainda funcionava. E dela ecoava incessantemente a mensagem que um dia partira da Terra. Fragmentada, distorcida, mas viva. Se alguém nos ouvir, não deixem a Terra ser esquecida. As palavras ecoavam em uma língua desconhecida para aqueles seres, mas a emoção que carregavam ia além das barreiras de tradução. Havia dor, mas também esperança. Havia medo, mas também um pedido desesperado para que a existência humana não fosse apagada como cinzas ao vento. Para a civilização que ouvira o chamado, aquele instante foi sagrado. Não encontraram os homens que esperavam, nem uma sociedade para conhecer. Encontraram apenas uma voz solitária, repetida por uma máquina que se recusava a silenciar. Era como encontrar um farol aceso em um mundo abandonado.
Um sinal de que, embora a espécie tivesse desaparecido, sua memória ainda persistia. A Terra estava morta, mas seu eco sobrevivia. Aquela civilização não encontrou homens e mulheres para apertar suas mãos, nem cidades pulsantes para explorar. Encontrou apenas ruínas, silêncio e um eco. Mas para eles, aquilo bastava, pois naquele frágil sinal entenderam algo que jamais haviam compreendido antes, a essência do que significava existir. A humanidade havia deixado sua última marca não em monumentos, nem em conquistas materiais, mas em uma mensagem, um pedido para não ser esquecida, um testamento que dizia ao universo: nós estivemos aqui, nós amamos, nós sonhamos, nós sofremos, e até o fim, nós lutamos. E assim a Terra tornou-se uma lenda, um conto contado entre as estrelas, passado de geração em geração daquela civilização que um dia escutou sua voz, não como uma advertência apenas, mas como um símbolo. Para alguns, era uma história de alerta, lembrando que até mesmo as maiores espécies podem cair diante de sua própria arrogância. Para outros, era uma história de esperança, provando que até no desespero mais profundo ainda há coragem para gritar ao infinito. E assim, o eco humano continuou vivo, não em corpos, não em cidades, mas na memória de outros mundos. A humanidade não desapareceu completamente. Ela se transformou em mito, em lenda, em eternidade. Um povo que se apagou, mas que jamais pôde ser esquecido.